Hoje eu queria trazer para vocês um vídeo totalmente fora do script. É como que uma comprovação fática concreta de uma premissa que eu venho ensinando há algum tempo. E às vezes pode ser que ela não faça muito sentido de forma abstrata, porque parece que eu estou falando alguma coisa que não deve ser bem assim no mundo dos fatos. Vejam, há algum tempo eu venho aqui gritando quase que solitariamente que o que trata não é a personalidade do terapeuta. Essa frase, ela é neurotizante e, digamos assim, absolutamente egóica, uma vez que parece que o grande terapeuta que tudo sabe, tudo vê, um terapeuta divino, ele consegue resolver toda e qualquer demanda, independente de como ela seja, porque no final das contas, a solução de um caso terapêutico se encontra em sua personalidade e não no paciente mesmo. Tenho dito para vocês que a cura é um processo do paciente. Tenho dito para vocês que ao terapeuta cabe sentar com ele no banquinho e não nessa estrutura dual de dois, de abro a câmera, ele está diante de mim, mas sim de colocar-se lado a lado, sentado no banquinho, né? Eu adoro essa imagem, olhando para a realidade, auxiliando o paciente a conseguir visualizar essa realidade com um pouco mais de destreza, com um pouco mais de clareza, ao passo que ele vai construindo junto com você as ferramentas que ele precisa para tanto enxergar com mais clareza, quanto que para batalhar pelo bem nessa realidade, que eventualmente ele não conseguia enxergar antes. Então, nesse sentido, a terapia, o processo de cura é do paciente. E o terapeuta, ele assume uma posição quase que passiva. E eu tenho falado para vocês muito sobre as similitudes entre a vida espiritual e a terapia. A caridade é o centro da vida espiritual, bem como a caridade tem de ser o centro na terapia. Na vida espiritual, nós também devemos assumir uma posição quase que passiva, mas não 100% passiva, calma aí. Quase que passiva, apesar de ter de haver uma luta, um empreendimento ativo nosso por primeiro, para uma purificação, uma purgação, enfim, que acontece de forma similar na terapia. Então, o terapeuta, ele é quase que passivo, mas não 100% passivo, porque ele precisa saber as coisas, ele precisa aplicar essas coisas no mundo dos fatos, portanto, ele precisa saber metafísica, que é o que vai dar aparato para ele saber o que as coisas são, mas também entender de ética, que é o que vai dar aparato para ele reunir tudo isso e ser prudente, já que a prudência é a reta razão no agir. O terapeuta pegar isto que ele entendeu no mundo dos conceitos e aplicar na realidade concreta do paciente de forma acertada, nem antes nem depois, porque isso é propriamente a virtude da prudência. E para ele conseguir chegar nesse lugar, ele precisa de uma ativa passividade, de uma passividade, ou de uma atividade passiva, digamos assim, que é esse meio termo, tá? Que ele vai conseguir se encontrar e que o paciente vai ter que encontrar na vida mesma dele, e que todos nós precisamos encontrar em nossas vidas para alcançar de fato a felicidade. Então, quando eu digo que a cura é um processo do paciente, eu também quero dizer que, muitas vezes, o terapeuta ele fica frustrado, porque ele pensa assim: eu estou com esse paciente há não sei quanto tempo, ele não melhora. Ou ele não chega naquele lugar que eu, hipoteticamente, abstratamente, construí na minha cabeça que era possível, e por isso eu fico frustrado, e eventualmente o paciente também. Porque se o paciente está escutando que você está puxando ele para um lugar, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e ele não consegue aderir, ele não consegue ir, muitas vezes ele sequer quer ir, porque você não construiu essa vontade junto com ele, não deu as imagens que ele precisava para que elas brilhassem num todo ordenado e, de fato, recrutassem a inteligência, a vontade, perdão, de forma inequívoca, ele não vai conseguir querer aquela coisa, porque está fora do horizonte de consciência dele. Então, muitas vezes ele ouve você chamá-lo para um lugar que ele não conhece e às vezes ele nem quer ir. E isso é um grande problema. Eu demorei um tempo para perceber isso na terapia e hoje eu conto isso para os meus alunos, que é o seguinte: cada ser humano concreto tem um máximo existencial para dar. Nós temos uma vocação universal, que deve também se acoplar a uma vocação específica. Cada pessoa é uma, cada pessoa tem uma circunstância diferente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para as quatro causas de Aristóteles, a gente percebe que a finalidade ela vai agir numa forma e numa matéria de modo a alcançá-la.
Ou seja, o fim também é o início. Fica tão confuso? Calma aí. A eficiência. Fala eficiente. A eficiência vai agir na forma para atingir uma finalidade, mas essa eficiência agindo na forma para atingir uma finalidade depende da matéria. Que matéria é essa? A circunstância mesmo da sua vida. Então vejam, se olhando para tudo isso, eu estou comunicando a vocês que cada terapia é uma, porque em cada terapia eu vou aplicar essas coisas abstratas que eu consegui alcançar de forma concreta e que faça sentido na vida daquele paciente. E por isso que eu falo que a terapia é uma atividade quase artesanal, não com as mãos, mas com o intelecto. É um intelecto artesanal, algo nesse sentido assim, metafórico. Eu queria contar para vocês um caso que aconteceu comigo, para que vocês olhem para todas essas premissas que eu coloquei aqui e digam, cara, é isso. E toda vez, gente, que eu consigo prova, possa comprovar uma premissa e que vá tirar de vocês um determinado peso, porque eu sei o quanto que é pesado muitas vezes a gente acreditar em coisas que a gente escuta e que a gente não viveu para poder de fato dizer se aquilo é ou não. E a gente já antecipadamente sente esse peso em virtude de já antecipar, perdão aqui a redundância, a repetição, antecipar isso na nossa vida, ainda que a gente não tenha vivido experiência concreta. Toda vez que isso acontece, eu venho aqui falar para vocês, olha, fica em paz. É assim que acontece, porque esses pesos, eles podem ser de alguma forma algo que nos impede de continuar caminhando e chegar naquele lugar que a gente deveria chegar. Tá bem? Então, olha só. Eu tive um paciente, adolescente adulto, né? Na época ele tinha 17 anos. Eu já considero que um homem com 16 anos está apto para ser um adulto. E ele vem para mim com muitos problemas típicos, tá? Só joga videogame, não quer estudar, não quer trabalhar. Inclusive abandonou a escola no primeiro ano. Dorme de forma desordenada, dorme muito tarde, acorda muito tarde. Quando consegue acordar mais cedo para fazer alguma coisa, não sustenta a atenção, muito irritado, muito nervoso na prática habitual do dia a dia, sem paciência mesmo, sabe? Até os hábitos de higiene estavam sendo deixados em qualquer lugar. Ele não estava se preocupando com isso, a mãe não estava conseguindo organizar essa coisa toda. A mãe, ela trabalha num regime meio que de representante comercial, passar alguns dias fora de casa e alguns dias dentro. Inclusive, ela chega a me perguntar se eu acho que seria interessante ela parar de trabalhar nesse regime para ela ficar mais com o filho. Mas, conhecendo ela um pouco, eu falei para ela que não, que era bom que ela fosse trabalhar, porque eu vi que o trabalho era uma válvula de escape para ela. A gente precisa ter esse manejo, porque às vezes, para querer aplicar o certo a ferro e fogo, e ok, o certo seria uma mãe conseguir dar uma orientação maior para o filho, estar na presença do filho, temperar o filho com essa presença. Mas a gente precisa olhar primeiro para que presença é essa. Se essa presença, estando mais tempo com o filho, seria de fato benéfico e iatrogênico. Então, eu falei para ela que continuasse trabalhando, porque era lá que ela era feliz naquele momento, né? E começasse a ordenar algumas coisas para que, eventualmente, ela de fato pudesse ficar mais com o filho. E aí eu começo o processo terapêutico com ele, para poder auxiliá-lo nesse sentido, para poder tirar ele desse lugar de sofrimento, porque a inércia causa um sofrimento, muito embora muitas vezes a gente ache gostosinho, legalzinho, causa um sofrimento e está me escutando e eventualmente está vivendo algo nesse sentido, vai me dizer que sim, a gente se sente incapaz, a gente se sente frustrado, a gente se sente fraco, a gente não tem força para fazer coisa alguma, muito embora a gente queira muitas coisas. Essa é a coisa da preguiça. A pessoa sabe o que é o bem, ela entendeu o que é o bem, ela quer o bem, mas ela não tem vontade, ela não tem força para por esse bem no mundo, porque ela ama o bem. Uma coisa é esse querer inapto, que é o primeiro movimento que a inteligência convoca a vontade a fazer quando você entende o que é uma coisa, ainda é muito pouco, porque existem mais 3 ou 4 movimentos depois desse para fortalecer esse querer a ponto de gerar movimento, a ponto da sua razão promover um ato de império e dizer para o seu corpo, vai. Então, olhando para toda essa circunstância, eu começo a atender. E aí a gente trabalha juntos durante um ano. Nós trabalhamos juntos durante um ano. Nesse percurso, nós tivemos altos e baixos, muitos altos e baixos. Então, tem momentos que ele começa a melhorar, ele se ordena razoavelmente, exercício físico que ele até gostava de fazer, alimentação ok, sono ok, claro, tudo isso construído devagarzinho, de acordo com uma forma que ele é capaz de tolerar, e a gente vai juntos indo para esse lugar melhor, mais feliz. Ele percebe, é sensível,
essa mudança de alegria na vida dele, de sensação de dever cumprido, de sensação de eu consigo, essa ausência de frustração que estava acontecendo muito antes. Ele ainda joga, que foi uma coisa que ele nunca pôde fazer e eu nunca tirei totalmente, porque numa situação de vício, a gente não sabe o tanto que esse vício está mantendo a sanidade mental dessa pessoa. E, de novo, querendo aplicar as coisas a ferro e fogo, querendo aplicar um moralismo dentro da terapia, a gente acaba por tentar tirar essa coisa que parece danosa, mas na verdade, dentro daquela personalidade, o que está sustentando o edifício inteiro, digamos assim, a gente deve, na verdade, ir substituindo e fazendo a pessoa, ordenando a vida da pessoa para que ela queira outros bens, para que ele enxergue outros bens. E não é um processo simples, não é um processo rápido, tá? Então, terapia rápida nesse sentido não existe, porque o nível de consciência aqui é baixo. E aí, nesses momentos de altos e baixos, tem um momento que ele está muito lá embaixo, e ele chega ao ápice de trabalhar, que ele nunca tinha trabalhado antes. Esse trabalho, ele ia andando, voltava andando todos os dias. Então já era mais uma, digamos assim, esqueci a palavra, gente. Mais um estímulo que estava sendo entregue ali por irascível dele, né? Uma dificuldade que estava se colocando entre ele e o bem que ele queria, ele precisava passar por essa dificuldade, nem destruindo-a e nem ficando quase que inerte diante dela, mas sim no meio termo, que é propriamente a virtude da fortaleza. E trabalhando, estudando, ele de fato pensou em fazer um curso que permitisse que ele conseguisse tirar o diploma do ensino médio, para ele poder pensar em alguma coisa que ele poderia fazer depois. Como ele direito, domínio de direito, indo para academia, chegamos a esse ápice. Eu me lembro que ele me mandou um áudio felizão, assim, no dia, dizendo: Olha, que alegria, eu quero te contar a alegria de uma vida com sentido, a alegria de uma vida ocupada. Eu favoritei esse áudio e eu falei: Olha, toda vez que ele se esquecer, eu preciso lembrá-lo, não com as minhas palavras, mas as palavras dele mesmo. De como é bom se sentir dessa forma, quando ele estiver lá em outro lugar diferente desse aqui. E assim caminhamos. Então, num dado momento ele saiu do emprego, e aí volta daqui, a gente vai construindo, etc e tal. Até que um ano depois, sem um resultado definitivo, eu acho muito importante dizer isso, porque vocês acham que todo mundo vai sair da terapia felizão, organizadão, com tudo plenamente funcionando. Muitas vezes não é assim que acontece. Isso depende de para onde o paciente vai, de qual é o máximo existencial dele, do que o terapeuta é capaz de fazer e do que o paciente é capaz também de realizar na vida mesma dele. Porque o terapeuta pode fazer tudo certinho e o paciente dizer, não quer. Porque a nossa vontade, gente, é infalível. Ninguém toca na nossa vontade, nem o próprio Deus. Imagine qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, essa história aí que às vezes a gente escuta. Porque se você for uma mulher assim, 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 você converte seu marido. Às vezes não. Você pode ser a melhor mulher do mundo, você pode ser uma santa. É claro que, diante disso, existe uma inclinação maior de conversão. Mas eu não posso dizer que essa é uma fórmula perfeita, porque todo mundo tem a sua vontade e ninguém toca na nossa vontade, nem o próprio Deus, tá? E aí, num dado momento, ele falou: Olha, mas ainda vou parar um pouco a terapia. Eu preciso olhar para minha vida. Já tinha feito a prova para ter o certificado de ensino médio, só não tinha saído o resultado ainda. Ele passou, depois eu soube. Eu preciso organizar minha vida, eu fico oscilando bastante, etc. E aí a gente pode, sei lá, voltar daqui a 3 meses a terapia. Eu gosto muito de fazer terapia com você, mas eu acho que esse momento é um momento de reflexão. Minha mãe está gastando dinheiro com a terapia, etc e tal. Vou deixar ela economizar um pouco, vou refletir sobre a minha vida, ok, ok. Pronto. Eu poderia sair dessa terapia, gente, com a sensação de frustração. Eu poderia sair dessa terapia com a sensação de que não chegamos onde poderia se chegar. E até experimentamos algo disso dentro da terapia nesse momento de ápice que eu falei para vocês, mas ainda não conseguimos chegar no que poderia se chegar. E eu saí assim com a sessão de dever cumprido. Eu sei que eu estava presente nas sessões, planejado naquele caso concreto, mas eu também sei que o paciente tem o máximo para dar e que existe algo de inalienável na nossa vontade que realmente eu só posso sentar, contemplar e esperar. E claro, promover tudo que eu possa promover nesse sentido, tá? E aí, algum tempo depois, antes mesmo de dar os 3 meses, eu recebo uma mensagem da mãe dele, falando: Marina, você não sabe. O fulano está fazendo isso, 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 isso. Está todo mundo chocado com essa mudança dele. Ele conseguiu fazer aquelas coisas que ele estava tentando fazer há um tempo, etc, etc, etc. Eu fiquei muito feliz. Perguntei para ela se eu podia mandar uma mensagem para ele, para não ficar parecendo que ela veio me contar, né? Ela falou: Não, vou falar para ele para te comunicar. Para falar com você o que está acontecendo é melhor assim. Eu falei: Ok, vou aguardar. No outro dia, quando eu acordei, tinha uma mensagem dele, cedinho, assim. Até antes mesmo da mãe falar com ele. Ela me falou depois que foi falar com ele, mas ele já tinha falado para ela que tinha me enviado a mensagem.
dizendo assim: olha, Marina, está acontecendo isso, 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 isso. A primeira pessoa da qual eu lembrei foi você. E eu quero te agradecer por tudo que você fez. Eu quero te agradecer por todo o tempo que passamos juntos, porque pode ter certeza, eu só sou capaz de fazer isso hoje porque eu passei por este processo terapêutico. Gente, ele nem estava em terapia mais. A terapia acaba com uma suposta derrota minha e dele, juntos. E alguns meses depois eu recebo essa notícia. Sabe qual é o problema? É que a gente quer tudo e a gente quer agora e a gente quer do nosso jeito. A gente não está habituado a prolongar a recompensa. A gente não está habituado a fazer o que é certo e sustentar esses atos que são corretos, apesar de parecer que não existe um resultado concreto. Alguma coisa está acontecendo ainda que a gente não dê conta de enxergar. Sempre. E às vezes, o que promoveu esse processo de cura desse paciente a ponto de ele conseguir fazer as coisas, não foi propriamente um ato meu. Não foi um ato meu que fez tudo se juntar e brilhar para ele. Às vezes, ele estava no mercado comprando um salgadinho, alguém falou uma coisa e o mundo entrou em 360. Ele pegou todas aquelas coisas que a gente trabalhou na terapia, isso foi a cereja do bolo, ele fez, é isso. É claro que a terapia foi importante nesse sentido, mas pode ser que ela não tenha sido o ápice do processo. E tá tudo bem. A gente não precisa se sentir menor por isso. Eu me lembro que uma vez o Jota contou uma história num congresso que ele passou tempos e tempos e tempos com o paciente não melhorava. A terapia encerrou e ele encontrou o paciente algum tempo depois, maravilhoso. Ele falou: Fulano, que incrível que você está assim, tem tempo que a gente não se vê, o que aconteceu? Ele respondeu: um psiquiatra, menina, em uma sessão ele resolveu a minha. Aí o Jota falou assim: diante disso, a gente tem uma tendência a se menosprezar. Ou a dizer, poxa vida, será que ele não consegue enxergar o meu valor? Trabalhei, 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 e ele acha que foi o psiquiatra que fez isso. Gente, tá tudo bem. O que é que o paciente vai achar? Se foi o psiquiatra, se foi a vida, se foi Deus que sussurrou no ouvido dele. O que realmente importa é que ele melhore. Percebe? O que realmente importa é que ele encontre aquele lugar que você batalhou tanto junto com ele para que ele pudesse encontrar e desfrutar desse negócio na vida real e concreta dele. Então, às vezes, o que o psiquiatra falou para o paciente do Jota só fez sentido por tudo que o Jota construiu. Então, o Jota construiu sem uma pretensão de ganhar o mérito por isso, e assim tem que ser. E em algum momento algo faz sentido para o paciente, mas só faz sentido porque existe um edifício construído, só faltava o último tijolo. Mas que mania é essa de queremos nós que nós sejamos o último tijolo? Inclusive, o edifício inteiro é muito mais importante do que o último tijolo. Claro, o último tijolo faz com que ele possa ser considerado edifício. Ele tem a segurança que as pessoas possam morar. Mas o último tijolo faz alguma coisa sozinho? Não faz. Então, olha só. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso tatuado na testa de vocês. O processo de cura é do paciente. Nós temos que ter uma certa calma contemplativa. Nós temos que ajudá-lo nesse processo em que nós somos quase que passivos de auxílio de construção de ferramenta, a partir daquele geral que nós observamos por primeiro, porque nós devemos ser terapeutas inteligentes nesse sentido, mas que faça sentido de forma concreta. O paciente, a gente não deve dizer para ele, vai. A gente deve ir retirando sutilmente os obstáculos que nós percebemos que impedem que ele vá. Porque o paciente tem uma capacidade de autorrealização. Eu não preciso dizer a inteligência do meu paciente funcione. Eu não preciso dizer a vontade do meu paciente queira e realize. Eu não preciso dizer aos ouvidos do meu paciente ouçam. Gente, é perfeito, tá tudo lá. O que é que eu preciso? Eu preciso conhecer como funciona o processo inteiro de ordenação, de inteligência discernindo e percebendo e captando a vontade, e de vontade e aderindo, captando a verdade, perdão, de vontade e aderindo e caminhando. É isso que eu preciso fazer. Dar ao paciente o que está faltando nesse processo, e cada um é cada um, para que ele consiga, na própria vida dele, enxergar essas coisas e caminhar nesse sentido. Porque se eu fizer isso por ele, não vai dar certo. Inclusive, é impossível. É impossível caminhar por alguém. E nisso, inclusive, consiste o amor de verdade. Falei que o centro de terapia era caridade. É nisso que consiste a caridade real, que é, de fato, o amor real. Ou seja, só existe amor onde existe liberdade. Se eu quero fazer meu paciente seguir um padrão de vida que eu considero que é o correto só por seguir, porque ele precisa ir nesse lugar porque é bom e ele vai ficar bem, eu não estou sendo caridoso, eu estou faltando com caridade. Só existe amor onde existe liberdade.
Esse amor é uma escravidão voluntária do bem. Esse amor é um lugar onde você se coloca, ninguém te coloca lá. Você se coloca e você decide. Eu serei escravo do bem. Eu farei tudo aquilo que o bem me convocar a fazer. Mas esse sentimento não pode ser imputado, obrigado. Você precisa, primeiro, ser um farol disso na vida do seu paciente. Segundo, entender como funciona uma alma humana, entender como funciona uma pessoa para perceber o que está faltando nele, porque está faltando alguma coisa fatalmente para dar para ele essa ferramenta que ele precisa, não num caráter de confronto, mas num caráter de sentar ao lado no banquinho e perceber, é bonito demais, o processo do paciente caminhando para esse lugar, as pequenas alegrias que ele vai experimentando, para que de fato no final ele possa experimentar o grande prêmio desse caminho alegre, que é a felicidade. E não é você, muitas vezes, que vai dar a cereja do bolo. Às vezes é uma coisa que ele ouviu em qualquer lugar, mas que só fez sentido porque você estava lá com ele no banquinho, entendendo a realidade, reescrevendo a narrativa do paciente acerca da realidade, extraindo essa narrativa através da sinceridade, que o paciente só consegue entender porque você está ali junto com ele, olhando para cima, olhando para baixo, olhando para cima, olhando para baixo, para conseguir chegar nesse meio termo com ele, nesse ponto onde vocês vão conseguir juntos caminhar e vislumbrar qual é a vida mais excelente possível de forma muito concreta para o seu paciente. Então, gente, sem neurose. Não preocupa. O que trata não é a personalidade do terapeuta. O terapeuta não tem a capacidade de caminhar pelo paciente, graças a Deus, porque esse processo de autoconhecimento é sensacional e ninguém deveria que outra pessoa conhecesse por ele. Ainda bem que assim Deus sabe o que faz. E no final das contas, o processo de cura é do paciente. Nunca esqueçam disso.